Olá, segunda série do ensino médio. Na aula de hoje, nós vamos estudar no módulo 71 a parte de números binominais. Então, o que a gente sabe? Que números binominais, ele deriva da parte de combinação, certo? Então, ele é como se fosse, você vai calcular como se fosse uma combinação. Então, olha aqui, números binominais de ordem n e de classe P é a combinação simples de n e p a p. Então, olha lá. Então, quando eu tiver nessa forma aqui, entre parênteses, np, nada mais é do que a fórmula de combinação simples. Então, olha lá, n fatorial sobre p fatorial vezes n menos p fatorial. Então, é desse jeito que eu vou calcular, usando a fórmula de combinação simples, certo? Então, eu coloquei aqui um exemplo que eu vou ter que calcular os números binominais 5 e 2. Então, olha lá como que a gente faz para calcular isso daqui. Então, olha lá. Então, eu vou colocar 5 fatorial sobre 2 fatorial vezes 5 menos 2 fatorial. E eu vou lá calcular o 5 fatorial. Então, olha lá. Antes de calcular o 5 fatorial, eu vou resolver essa subtração aqui. 5 menos 2 vai dar 3 fatorial. Então, eu vou abrir o 5 fatorial até chegar no 3 fatorial. Então, olha lá. 5 vezes 4 vezes 3 fatorial. 2 fatorial vezes 3 fatorial. Aí aqui eu consigo já parar aqui. 5 vezes 4 vai dar 20. E 2 fatorial é 2 vezes 1, que já vai dar 2. Já vou pôr direto. E 20 dividido por 2 dá 10. E eu achei o valor aqui. 10. Então é bem simples. É parecido com a mesma coisa que a gente fazia na parte de combinação simples, certo? Então agora, nós vamos estudar um pouquinho a parte de combinação mais a fundo nas propriedades e depois em alguns exemplos aí. Então olha lá. Então quando os dois números binominais são complementares. Então como que eles são complementares? Como que a gente vai saber? Então isso tem a ver com as propriedades, né? Então vamos estudar um pouquinho sobre as propriedades dos números binominais. Então olha lá. Propriedades. Então, quando eu tiver um número binominal sobre zero, vou dar um exemplo de cada para vocês verem. Então, quando eu tiver um número binominal sobre zero, então vai dar sempre 1. Eu vou dar um exemplo depois para vocês verem. Quando eu tiver um número binominal sobre ele mesmo, vai dar 1 também. Quando eu tiver um número binominal sobre 1, vai dar o próprio número. E quando eu tiver um número sobre 1 a menos que ele, vai dar também o próprio número aqui, o valor de n. Então, eu vou dar um exemplo de cada, para ficar mais fácil a compreensão dessa parte. Eu vou resolver um para vocês verem como que chega nesse valor aí 1 mesmo, que nem esse daqui. Então, olha lá. Se eu tiver, por exemplo, 3 e 0. Como que eu já sei direto que dá 1 e não preciso perder tempo resolvendo? Vamos resolver esse só para vocês verem que vai chegar sempre no 1. Então, como que eu resolveria esse? 3 fatorial sobre 0 fatorial sobre 3 menos 0 fatorial. Então, olha lá. 3 fatorial sobre 0 fatorial vezes 3 menos 0, 3 fatorial. E todo número dividido por ele mesmo, aqui 0 fatorial não vai mudar nada, todo número dividido por ele mesmo dá sempre 1. Então tinha necessidade da gente fazer toda essa parte, sendo que já tem as propriedades que facilita depois nos cálculos? Não. Então você souber que toda vez que tiver um número sobre 0 aqui, nos números binominais, você sabe que vai dar 1, não precisa fazer a conta. Aqui eu vou dar um exemplo, por exemplo, 4 e 4. Toda vez que tiver um número e ele mesmo aqui, você não precisa fazer a combinação simples. Você sabe também que vai dar 1, certo? A mesma coisa quando tiver um número e um embaixo. Por exemplo, 7 e 1. Sempre vai dar o próprio número, no caso 7, tá? No caso, nesse exemplo aqui.
E aqui um exemplo, por exemplo, 6 e 5. Toda vez que tiver um número e um a menos que ele embaixo, você não precisa calcular a combinação simples. Você sabe que o resultado é o próprio número, o próprio n, certo? Então essas são as propriedades, vão facilitar. Depois eu vou mostrar um exemplo onde a gente utiliza essas propriedades, que facilita muito mais do que ficar calculando toda a parte de combinação. Vocês podem estar usando o vídeo para dar uma olhada nos exemplos, né? Com toda a calma aí na casa de vocês. Então, olha lá. Aonde a gente utiliza essas propriedades. Vou dar um exemplo, então, num cálculo. Então, um exemplo onde utiliza ela. Por exemplo, 10 e 1, esse número binominal, mais 3 e 0. Então, olha lá. Nesse exemplo aqui. Vou colocar outro exemplo já aqui também. 7, 6, mais 2 vezes 5 e 1. Então, vou calcular esses dois exemplos. Então, vamos lá. O primeiro exemplo aqui, a gente está vendo que está 10 e 1. Então, esse número binominal, para não precisar calcular a parte de combinação simples, a gente sabe que vai ser o próprio valor de cima, que é o valor de n. Ou seja, vai ficar 10 o resultado aqui. Mais 3 e 0. Toda vez que tem o 3, um número, e aqui 0, dá 1. Então, eu sei que aqui vai ser 1. Ou seja, essa soma desses números binominais dá 11. Olha que simples, usando as propriedades. Aqui, 7 e 1 a menos que ele. Então, eu sei que vai virar o valor de n, no caso, o valor de 7. Mais 2 vezes. E aqui, 5 e 1. Toda vez que tem um número sobre 1, é igual a essa propriedade, é o próprio número, no caso, 5. E agora eu calculo essa expressãozinha numérica. Vai ficar 7 mais 2 vezes 5 dá 10. 10 mais 7, 17. Então, olha lá. A soma de dois números binominais a gente consegue resolver usando combinação simples, sem precisar usar a fórmula de combinação simples, apenas usando as propriedades que a gente viu agora há pouco, certo? Então facilita muito os cálculos e vão ter exercícios desse tipo que você não vai precisar ficar calculando a combinação. Você pode já ir direto usando as propriedades. Então agora nós vamos estudar sobre os números binomiais complementares. Então, olha lá. Quando eu tiver, por exemplo, n e p, dois números binominais, e n e q, eles vão ser complementares quando, se p mais q for igual a n, eu vou dar um exemplo depois, certo? Então, vamos observar aqui. Vou dar um exemplo agora numérico, que a gente vai ter que identificar se eles são complementares. Por exemplo, exemplo daqui, ó. Se eu tiver 5 e 2 e 5 e 3. Vamos ver se eles são complementares. Se eu pegar o valor de P, que é 2, e o valor de Q, que é 3, e somar, então, ó, a fórmula seria P mais Q igual a N. N, P e Q, certo? Então, vamos lá. P, 2, mais Q, 3, dá 5. 5 é o valor de N? Sim. Então, esses dois números binominais são complementares, certo? Então, a gente pode fazer o teste com vários outros exemplos aí e verificar se eles são complementares. Agora, vamos observar a igualdade. Ó, então, a igualdade entre dois números binominais. N e P tem que ser igual a N e Q. Vamos ver quando eles são iguais. Eles só serão iguais somente quando, presta atenção, o P for igual ao Q ou o P somado com o Q for igual ao N, como os complementares aqui, como esse exemplo aqui, certo? Então, eles só serão iguais, esses dois números binominais, quando o P for igual ao Q, pode acontecer eles serem iguais, ou quando o P mais o Q é igual a N, que é o que eu mostrei aqui em cima. Então, vamos ver um exemplo também, onde a gente utiliza isso daqui. Então, olha esse exemplo aqui que ele é bem legal, ó. 12x
é igual a 12 e 2x. Então eu quero descobrir o valor de x usando a igualdade dos binominais complementares. Então olha lá. Então lembra, o p e o q tem que ser igual. Então a gente pode usar essa igualdade. Então chamar que eles são iguais. Então eu vou pôr o maior já na frente para ficar mais fácil. 2x é igual a x. P e q. Então quando eu faço isso daqui, eu passo letra para o outro lado. Vai ficar 2x menos x é igual a 0. 2x menos x vai ficar x é igual a 0. Já descobri um dos valores de x. Então, olha lá, usando para descobrir o valor que está faltando. E agora para descobrir o outro? Vamos lá. Tem um outro jeito, porque são dois valores. Pode coincidir de ser o mesmo. Então, olha lá. Eu vou usar essa outra propriedade aqui, ó. P mais Q é igual a N. Então, P, x mais Q, 2x é igual a N. O N é 12. Então, vamos lá. X mais 2x vai dar 3x. 3x é igual a 12. X é igual a 12 dividido por 3. X é igual a 4. Então, achamos outro valor para x. Então, o x pode ser 0 ou o x pode ser 4, usando aqui as propriedades. Certo? Vou passar mais um exemplo aqui de como calcular para achar um valor desconhecido de binominais aí. Então, olha lá. Pode ser que quando você vai fazer isso daqui, essa comparação, caia numa equação de segundo grau, como vai ter uma lá no exemplo, lá nos exercícios. Então você faz normal, tá? Não tem segredo nenhum. Calcula Bhaskara se precisar, ou some produto e acha o valor aí. Então olha lá. Vou dar outro exemplo aqui. 10, 3x menos 1 igual ao número binominal 10 e 5. Então, olha lá. Vamos verificar se dá. Então, a primeira coisa que eu vou comparar é a igualdade de P com Q. Então, vamos lá. P igual a Q. Esse igual a esse. Então, 3x menos 1 é igual a 5. Passando 1, que é número para o lado de cá, vai ficar 3x é igual a 5 mais 1. 3x é igual a 6. X é igual a 6 dividido por 3. X é igual a 2. Olha lá, deu x igual a 2. Agora eu vou comparar P mais Q é igual a N. Ou seja, P mais Q é igual a N. Que é a outra propriedade. Então vamos lá. P, 3x menos 1. Mais Q, 5 é igual a N, 10. Então vamos lá. 3x, já vou calcular esses dois juntos, mais 4, porque menos 1 mais 5 dá 4, é igual a 10. Passando 4 para o lado de cá, 3x é igual a 10 menos 4. Ou seja, 3x é igual a 6. X é igual a 6 dividido por 3. X é igual a 2. Achei o valor. Nesse caso, como eu havia falado antes, pode coincidir dos dois valores aqui serem iguais. Nesse caso, coincidiu de serem iguais, certo? Então a aula termina por aqui. Espero que eu tenha ajudado. Vão lá para os exercícios e façam os exercícios aí com muita atenção. Dá uma lida na apostila, no módulo 71 e depois exercícios. Boa aula e bons exercícios.